Bom dia, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a asma. A asma é uma doença inflamatória das vias respiratórias e ela é caracterizada por quadros de tosse seca, persistente, sibilos, que são o cansaçozinho, o apito, né? Quando o pulmãozinho da criança começa a chiar. Eu brinco com as mães, parece mais ou menos assim, quando ela está respirando, tipo como se fosse um apitinho mesmo. Às vezes ele é audível até com a criança, né, sem você precisar do esteto. Desconforto respiratório e no começo a gente tem o que a gente chama de cansaço, né? Quando as mães falam, doutora, ele está cansadinho, que são as retrações intercostais, subcostais, batimento de asa nasal. Essas retrações é quando a criança respira e a gente vê o afundamento entre as costelinhas ou abaixo delas, tá? A gente tem dois tipos, a asma da criança e a asma do adulto. A asma da criança, ela tem crises, episódios mais frequentes, mas graças a Deus ela não tende a permanecer na vida adulta. Já aquela asma que aparece mais tardiamente é a que tende a ficar. Os principais fatores de risco para asma, para crise de asma, são as infecções respiratórias, não importando se elas são virais ou bacterianas. Tem aquelas mães que já são características. Doutora, toda vez que ele gripa, ele fica cansado. Mesmo que a criança não tenha tido febre ou nada. O que não faz, né, que é importante excluir, que nem toda crise de asma, às vezes, muito raramente, a crise de asma ela tem uma pneumonia ou alguma coisa associada. Então, quando que a gente vai suspeitar da crise asmática? Como eu falei, são aqueles quadros de tosse seca, curta, bastante irritativa. É aquela asma aquela tosse persistente mesmo, que às vezes a criança tosse até ficar cansadinha. Algumas mães relatam que a criança tosse até vomitar depois, né? Porque provoca o estímulo, tosse tanto que provoca o estímulo do vômito. A gente tem que sempre estar vendo a frequência respiratória dessa criança, às vezes elas vão ter a frequência respiratória aumentada, não tem como eu falar um valor porque depende de cada faixa etária, as tiragens e o desconforto. A crise de asma, ela só passa com tratamento, ou seja, se a criança não tratar, não fizer o acompanhamento, ela vai ficar cada vez mais cansada. Ela não é igual aos quadros gripais, né? As infecções virais, que a gente tem uma melhora com o tempo. E é importante sempre estar lembrando que a história familiar é muito importante. Então, se uma criança tem pai asmático, mãe asmática, ou algum dos irmãos já tem o diagnóstico de asma, é uma criança que a gente tem que ficar alerta. Nas criancinhas pequenas, a gente tem os que a gente chama de lactentes sibilantes. São aquelas crianças que a gente não tem como definir o diagnóstico de asma ainda, mas a gente já tem que ficar neles com acompanhamento, né? É sempre importante estar lembrando do acompanhamento médico. Muitas mães, elas só procuram o pronto-socorro ou o médico quando a criança já está em crise. E é aquela criança que geralmente, como a gente falou, todo quadro gripal ela cansa. Todo quadro gripal ela tem a crisezinha de asma. Então, é importante as mães terem o conhecimento de que essa crise, ela pode ser evitada, né? A gente tem como fazer um controle da asma. Tem medicamentos que são usados para tirar da crise e tem medicamentos que são usados para estar evitando a crise. E é sempre importante estar lembrando que aquelas crianças que elas têm crises mais graves, elas tendem a sempre ter crises mais graves. Então, elas têm que ter a medicação em casa e não estar dependendo só do pronto-socorro para estar fazendo esse resgate. Porque a gente tem que ter a consciência de que, por exemplo, muitos quadros desses acontecem quando a criança está fora da cidade. Por exemplo, numa fazenda, onde tem, né, a tendência da casa fechada, empoeirada, embolorada, ou a gente tem uma disposição maior a contato com alérgenos. E essas crises, elas evoluem, elas podem evoluir muito rápido. Então, até chegar no pronto-socorro, a criança já pode estar bem cansada. E a crise de asma, ela provoca mesmo até uma parada respiratória. Então, a gente tem que estar sempre prevenindo.